tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E nesse vídeo eu estarei falando sobre um novo mangá que estreou semana passada, que é o Niji Shoujo no Akagimi, obra do Yusei Matsui, que é o mesmo autor de Assassination Classroom, obra que bem famosa, talvez você conheça, talvez você já tenha assistido ele. Mas é famosa essa obra e agora ele está com a nova obra, um novo mangá que ele lançou. Já estreou semana passada, tem um capítulo só. E nesse vídeo estarei falando as primeiras impressões que esse mangá teve e se ele tem realmente o potencial para fazer sucesso, para ser nova obra de sucesso da Shonen Jump e quem sabe futuramente fazer sucesso no mundo todo. Vamos ver o que esse já no primeiro capítulo ele mostrou aqui no mangá. E antes de mais nada, eu peço que você apoie o canal, deixando seu like, se inscrevendo também, que é muito importante para que o canal venha estar crescendo cada vez mais. E a sua ajuda é sempre muito importante, beleza? E sem mais demora então, vamos para o vídeo. E bem, Niji Shoujo no Akagimi, que é um nome bem grande na verdade. O que essa história conta? Primeiramente, a história é uma história que tem como foco samurais, a era japonesa antiga, e falando sobre uma era já antiga e que lembra bastante Kingdom, que é um mangá que também tem essa mesma pegada, só que Kingdom não é uma história japonesa, não é focado na história japonesa, e sim na história chinesa. E então é uma história com a mesma pegada de Kingdom, que já faz um grande sucesso, só que dessa vez focando no Japão. Talvez isso chame mais atenção e talvez isso faça bastante sucesso. Eu esperado pelo menos. E uma história desse tipo, que histórias que contam sobre o passado, coisas do tipo, normalmente fazem grande sucesso. É o caso, por exemplo, de Kimetsu no Yaiba, que na verdade não é nada assim histórico, mas ele tem algumas referências à história japonesa, que isso acabou fazendo a obra fazer sucesso. Então, essa nova obra pode sim fazer sucesso por conta disso, por conta que faz referências à história japonesa, e é o que é esperado também. E essa obra, ela conta a história de Tokiyuki, que é um jovem, uma criança de 8 anos, pelo menos no capítulo 1 ele tem 8 anos, pelo que mostrou vai ter um passagem de tempo, uma passagem de tempo para ele crescer, coisas do tipo. Foi o que pelo menos mostrado nesse capítulo 1. E ele é o filho de um Shogun, que o Shogun é como se fosse um líder que governa os samurais, governa um país, uma nação. E ele é o filho do Shogun e ele é o herdeiro para ser o novo Shogun. Só que ele não quer esse cargo todo, ele não quer tudo isso. Isso também porque o pai dele também não é assim, um dos grandes exemplos de líder. Ele não tem muita responsabilidade. Praticamente os subordinados dele que governam o lugar dele, porque ele não tem capacidade para governar, ele não tem nem jeito. Então todo mundo nem sequer vê a capacidade no Tokiyuki para ser um próximo governador, um próximo shogun. E ele também não se importa com isso. A única capacidade que ele tem, as únicas coisas boas que ele consegue fazer é fugir. Ele é muito bom em escapar de situações, desviar de ataques ou coisas do tipo. Ele é bom em fugir. E é nisso que a única coisa que ele consegue se sobressair. E a partir daí a história ele vai desenvolvendo. O capítulo 1 ele tem meio que dividido em duas partes. A parte mais comédia, desenvolvendo o protagonista, e vem a segunda parte, que é o plot twist que tem já no capítulo 1, que tem essa inversão do que acontece, que sai da comédia e vai um drama bem dark que acontece na história. Isso porque um dos amigos, não é uma pessoa que o protagonista, uma pessoa que o protagonista admirava bastante, que é um grande samurai, forte samurai, que também era admirado por todos da nação. Ele acabou traindo todo mundo e matou todos daquela cidade, inclusive o pai do protagonista. Então tudo isso acabou que a cidade toda foi destruída por conta disso. E então agora o protagonista ele quer a vingança dele, só que ele não vai conseguir fazer sozinho. Por isso que então tem uma pessoa que ajuda ele, que é o Yorishige, que acho que é assim que é o nome dele. Ele tem uma certa habilidade que ele consegue prever um pouco o futuro, por isso que ele conseguiu salvar o protagonista, porque ele conseguiu prever o que estava acontecendo e assim já planejou uma fuga.
Eu não entendo como é que funciona esse poder, porque até então não foi mostrado nada de poder. Só ele que tem esse tipo de poder. De prever um pouco do passado, do futuro. Que ele não consegue ver assim completamente. Ele só vê alguns pontos, alguns focos, algo. E é como se fosse um sonho, que a pessoa sonha, mas não lembra de tudo, completamente tudo sonha. Só lembra de certos momentos. E é quase isso. Quase isso que funciona esse poder de ler o futuro que ele vê. E com isso ele consegue então salvar o protagonista. Então aí então a história vai se seguindo. Ele fala também que ele conseguiu ver 2 anos no futuro que o Tokiyuki, que é o protagonista, ele vai conseguir se tornar um grande herói para mudar o rumo da história. E essa é a única coisa que é falada sobre isso. Por isso que eu falei que o protagonista ele começa com 8 anos, mas ele vai ter uma passagem de tempo para crescer, para desenvolver, para ficar mais forte. Então aí a história vai se seguindo. E isso foi mais ou menos isso a história. Pelo menos no capítulo 1, em que a primeira metade se foca mais no desenvolvimento do protagonista, numa comédia, e na segunda metade vem um drama bem dark e um plot twist grande. E bem, falando sobre, analisando a história, pelo menos esse capítulo 1, ele tem uma história até legal. Como eu falei, tudo esse negócio de históricos japoneses pode chamar bastante atenção, pode fazer o mangá ser destacado entre os outros. Mas tem algumas coisas analisando a história que talvez não tenha, pelo menos no capítulo 1, não chamado tanta atenção, que é a respeito do protagonista e do antagonista principal, que é o amigo que o protagonista mais admirava. Ele meio que apareceu no início e já mostrou então ele se tornando um vilão, um antagonista, um traidor, sendo que isso, pelo menos ao meu ver, não teve tanto impacto. Isso porque a gente nem viu, não teve empatia com ele, não teve um momento de dizer, ele é uma pessoa boa. Na verdade, ele apareceu só uma conversa com o protagonista e logo depois mostrou ele como vilão. Não teve esse desenvolvimento para a gente ver, ter um apego com ele como um herói, para depois sentir um ódio dele como vilão. Não teve muito isso. Foi muito rápido. Apesar de o autor provavelmente deve estar se apressando para caber tudo com o capítulo 1. Mas mesmo assim, não achei isso uma das melhores coisas. O autor poderia ter caprichado um pouquinho mais para ter mais impacto do que já teve. Porque a obra em si já teve bastante impacto com esse plot twist que teve, mas poderia ter caprichado ainda mais, poderia ter sido algo bem melhor. Por exemplo, em The Promised Neverland, a gente lê o mangá ou assiste o anime, tanto faz, e a gente vê toda a história e no final tem aquele impacto que muda completamente e o rumo da história. Isso é um impacto bem grande que na verdade não era nem esperado. Passa o capítulo todo, o episódio todo com aquele tensão, saber o que está acontecendo. Algumas coisas são lançadas no capítulo, na obra, e então no final vem aquele choque que muda completamente o rumo da história. Isso é um grande de um impacto, um grande de um plot twist. E aí, depois do Neverland ele conseguiu fazer isso bem, algo que nessa obra acabou que não sendo tão impactante. Não sei se o autor queria realmente fazer um grande impacto ou só queria apresentar o antagonista, mas eu senti que poderia ter sido bem mais impactoso. Não que isso tenha estragado a obra. Eu acho que a obra, o capítulo em si foi bem legal e eu torço muito para que ela venha continuar, que não venha ser um fracasso total e consequentemente venha um cancelamento. Eu quero realmente que a obra venha se tornar um sucesso. Mas ainda tem outros 3 mangás que vão ser lançados, esse foi o primeiro da leva de 4 mangás. E eu espero que pelo menos 1 ou 2 mangás venham se salvar. E é normalmente esperado. O ano passado lançou 5 mangás novos e desses 5 só 2 conseguiram se salvar, que é menos da metade. E isso foi até bom. Que normalmente às vezes lança muitos 4, 5 mangás e nenhum se salva. Isso pode acontecer também. Eu espero que não aconteça dessa vez. Mas pode acontecer. E se a obra não cativar, ele com certeza vai ser cancelado. Mas eu espero que não aconteça com esse mangá, não aconteça com essa obra. E a gente vai ter que então analisar os próximos capítulos e a gente entender como é que vai o desenvolvimento dessa obra.
E eu vou estar aqui toda semana falando sobre eles nos vídeos que eu faço de rankings dos mangás da Jump. E caso você queira acompanhar, tem uma playlist cheinha só desses vídeos falando sobre como é que tá o andamento desses mangás. Tem lá todos os mangás que estão em andamento agora na Jump, só dá uma olhadinha lá. E agora o Neji Jouzo no Akagimi, que é um nome difícil de falar, vai estar nessa lista agora também. E os outros mangás que vão ser lançados. Semana que vem eu vou fazer as primeiras impressões do novo mangá que vai ser lançado, que já foi lançado na verdade. E eu vou dar uma lida nele e falar o que eu achei desse mangá, desse primeiro capítulo, e se ele realmente tem futuro, quem sabe ele seja superior a essa obra aqui. Vai ter que esperar então próxima semana, beleza? Então é isso, se só for um vídeo curto para falar sobre esse mangá e o que eu achei desse mangá, se ele tem realmente potencial. Se você já leu ele, deixa nos comentários se você gostou ou não, e o que você acha que pode melhorar. Você acha que ele tem futuro para ser um grande sucesso, assim como foi a obra anterior desse autor, o Assassination Classroom? Se você já leu esse mangá ou assistiu o anime, você deve entender que ele é legal e ele fez sim um grande sucesso. Eu espero que essa obra faça sucesso também. Deixa aí nos comentários o que você achou desse mangá, beleza? Então é isso, eu fico por aqui então e a gente se vê no próximo vídeo.